Bom, gente, então acho que é isso. Vamos que vamos. Mas dando notícia é essa galera aqui, Cris. Não, Quem beleza, somos? gente. Muito prazer em estar aqui com vocês. Uma alegria. Podemos começar, então? Então tá. Então, agradecer muito a Di pelo convite e a todos vocês também da Lapso, que estão aqui hoje. Uma alegria, né? Poder compartilhar essa experiência do Janela da Escuta, que é uma clínica das adolescências, e vou tentar falar assim mais brevemente para a gente discutir, que é o melhor, tá bom? E podem me interromper à vontade, né? Pensei mais nesse formato de uma conversação mesmo. Então, o Janela da Escuta, ele já tem 20 anos, né? Ei, Matheus, tudo bom? O Janela já tem 20 anos. Isso, né? Beleza, tudo jóia. E ele nasceu, né? Eu fiz um marco também enviesado de quando eu cheguei no Janela, porque ele já existia. O que era esse lugar no qual eu cheguei, né, em 2005? Era uma disciplina voltada para os alunos da medicina, uma disciplina que se chamava Medicina do Adolescente. Então, os alunos, na época do 9º período, ficavam lá, era uma disciplina optativa. Depois, o nosso currículo mudou radicalmente, essas disciplinas optativas desapareceram, mas aí o Janela continuou. E o professor Roberto Assis Ferreira, pediatra, psicanalista, meu grande querido amigo, ele falava assim com os alunos: façam uma pergunta a mais, pergunta alguma coisa, porque vocês podem saber muita coisa sobre a medicina, nem tanto assim, né? A gente nunca sabe muito mesmo, mas nada sobre esse adolescente que está aqui hoje. Abram a janela da escuta, e fazia esse gesto, esse convite. Então, esse convite, né? Depois, quando eu cheguei lá, eu fui fazendo essas articulações. Quando Foucault, lá no Nascimento da Clínica, ele fala que quando a medicina científica surge, o médico deixa de perguntar o que lhe incomoda para perguntar onde lhe dói, porque ele já estava de posse de conteúdos científicos, né, que já permitiam localizar a questão dos órgãos, então da fisiopatologia, e cada vez mais isso foi se acirrando, né? Hoje a gente vê um cenário assim da medicina muito compartimentado, muito fragmentado com as especialidades. Então, nesse contexto, nesse ambulatório onde surge o Janela, que é um ambulatório de especialidades pediátricas, o Janela faz essa primeira subversão dessa premissa ética que nos orienta, do adolescente como especialista de si. E aí, ao longo desses 20 anos, se a gente pensa assim, num percurso histórico do Janela, ele foi sofrendo mutações constantes. Então, aquilo que era, até 2005, uma disciplina médica, então voltado para alunos de medicina, com uma especialização também voltada para médicos, foi se tornando cada vez mais interdisciplinar. Então, por exemplo, tomando a especialização assim, se ela era dirigida para médicos, depois para profissionais de saúde, e até o último edital era para profissionais que trabalham com adolescentes, não necessariamente profissionais do campo da saúde. E assim foi também com o nosso. Ela deixou, então, de ser a disciplina, mas se tornou um programa de extensão e pesquisa. Programa, né, no âmbito da UFMG, é um conjunto de projetos. Então, a gente tem o projeto Janela da Escuta, o adolescente especialista de si, a tessitura de uma rede sob medida, o Arte na Espera e o Arte Palavra. São projetos totalmente articulados, o Janela da Escuta, o adolescente especialista de si, né? Claro que isso é uma divisão também um pouco, né, do programa, eles têm uma articulação muito viva, mas seria a clínica interdisciplinar voltada para os adolescentes e para quem nos acompanha, com essas metodologias, então, do acolhimento vivo, das conversações clínicas,
O Arte na Espera, que eu falo que é o coração do projeto, né? Ele está lá já há 11 anos. Muitos de vocês que foram no seminário, vocês conheceram a Tereza Portes, que é a nossa artista, né? Professora da Escola Guinhar e coordenadora desse projeto. E o Arte Palavra é um deslocamento para o ambulatório ao lado vizinho, na quarta-feira, então, no espaço e no tempo, né? Que trabalha prioritariamente com adolescentes que vivem com HIV/AIDS. Esse foi um convite do grupo de infectologia, também há mais de 10 anos, para a gente trabalhar com esses adolescentes. E aí a gente está, eu gosto de falar do Arte Palavra, assim, como arte e saúde, onde só havia doença. Então, num ambulatório muito especializado, né, de infectologistas trabalhando com os adolescentes que vivem com HIV, né? Então, ali estão os médicos, psicanalistas, artistas, para abrir também esse espaço mais poroso aí no ambulatório, que é muito técnico, né? E o Janela, então, ele se constitui hoje de uma forma muito interdisciplinar, com alunos da graduação de psicologia, de medicina, artes visuais, nutrição e outros que se interessarem. Geralmente a entrada hoje ela se dá muito pela Lapa, mas a Lapa, como já nasceu super parceira da Lapa e do Janela, já fica aí o convite para vocês também. A especialização hoje ela é interdisciplinar, então a gente tem alunos também que são psicólogos, médicos, enfermeiros, filósofos, etc. E também é um cenário, uma disciplina do nosso mestrado profissional de promoção da saúde e prevenção da violência, que também é interdisciplinar. Então, o Janela ele se constitui assim uma equipe móvel que está ali então, né, um semestre a um ano ou mais, e uma equipe de coordenação também muito viva com alunos da graduação, com profissionais também dessas áreas, da psicanálise, da medicina e das artes. Então, é um pouco assim a nossa estrutura. E a gente, né, tudo que eu falo assim no presente é algo que muda ao longo do tempo e continua mudando, né? Às vezes a gente escreve um texto do Janela, passam anos, a gente fala, nossa, quanta mudança que houve, né? Mas uma aposta que a gente faz muito grande é no acolhimento vivo, que ele também é uma subversão de algo que a gente vê que afasta os adolescentes das políticas públicas, que são os acolhimentos burocratizados. Quando o adolescente fala, cheguei lá no centro de saúde e o acolhimento já tinha acabado, ou não fui atendido porque eu não estava com meus pais, e etc, etc. Né? Então, a gente manter esse acolhimento vivo, pulsante. Então, não ter burocracia, não ter uma latência de tempo, assim, algo, né, que na saúde usa muito essa palavra da triagem, porque os adolescentes muitas vezes têm urgências subjetivas, né? Então, fazer esse acolhimento vivo, o acolhimento ele pode se dar com essa abertura do ateliê de arte, acompanhado de uma entrevista individual ou de um acolhimento também pela metodologia da conversação. E assim também com quem acompanha, que frequentemente, né, esse acompanhante é a mãe ou a avó, mas às vezes também é um amigo, e a gente tem uma demanda muito grande do socioeducativo meio fechado, então às vezes esse acompanhante é o agente socioeducativo, né? E o agente socioeducativo, vocês devem imaginar, eles são muito resistentes, assim, a entrar numa sala para uma entrevista ou numa conversação, porque eles estão ali nesse trabalho muito tenso, muito angustiados, visando impedir a fuga. Então, para eles, a gente bolou também já há muitos anos o chamado café dos agentes, que não é nada mais, nada menos do que coar um café, servir né, um pão de queijo, umas coisas assim, e conversar com os agentes, abrir a janela da escuta, mesmo nesse ambiente que é muito hostil à conversação com eles, né? E, evidentemente, que esse café fica aberto, não é exclusivo dos agentes, né? Então, essa metodologia do acolhimento, e aí no acolhimento, o acolhimento é um processo de decantação. Por que aquele adolescente chega ali?
Por que ele está num lugar que, na malha de saúde, é um lugar extraterritorial? Quais são as relações dele com o território, com a política de educação, de assistência, com a saúde, muitas vezes, né, infelizmente, com a socioeducação? Quais são as demandas? Ele vem encaminhado por quem? Quem que é essa pessoa? Então, abrir também a janela da escuta para quem faz a demanda para o adolescente chegar no janela. Por exemplo, às vezes um professor da escola, o diretor da escola, mas qual que é a demanda também de quem o acompanha? Por exemplo, da mãe. E qual que é a demanda do adolescente? Às vezes uma pessoa faz o acolhimento e fala, não, o adolescente ele não demanda nada. Pelo contrário, né? Ele diz que nem sabe por que está aqui. Mas a nossa orientação é assim também, a gente não desistir rápido demais. Então, seguindo uma orientação do Lacadê, a gente se convida para sentar ao lado dele, para que ele possa traduzir de outra maneira aquilo que já foi traduzido como pior. Então, vou dar um exemplo de um acolhimento que eu fiz, que foi muito diferente, assim, que eu achei muito bacana, aprendi muito. Uma adolescente que estava no acolhimento institucional, no abrigo, então ela chega, a demanda dos profissionais do abrigo, ela era muito agitada e deveria ser medicada. Então, ela estava acompanhada pela técnica do abrigo. E aí eu fui fazer o acolhimento com ela. Aí ela falou, olha, não sei por que eu estou aqui, eu até já vi no Janela há mais tempo, isso foi na pandemia. Na pandemia, a gente não parou, a pediatria e a psiquiatria continuaram lá no presencial e a gente no virtual. Mas foi a época que nós todos já estávamos voltando de máscara e tudo. Ela falou, eu já vim aqui antes da pandemia, já fiz um atendimento, mas não tem demanda. Eu peguei um papel e falei, vamos pensar aqui na sua rede, se o Janela pode ou não se inserir. Como que está a questão da saúde? Eu estou no posto com médico tal, ela sabia o nome. E no abrigo? Estou lá, estou na escola, tem uma professora de reforço, que é minha madrinha, e tem uma psicóloga. A psicóloga atendia essa adolescente por um outro projeto, que é o CAVAS, e hoje essa psicóloga, ela é lá do Janela, ela veio para o Janela também. Eu falei, que ótimo, então tem uma psicóloga. E depois eu já peguei o telefone da psicóloga com a técnica do abrigo para falar com ela. Então, vamos ver o que mais. Mas aí, com essa conversa, surgiu uma demanda. Ela falou assim, eu quero tirar a medicação psiquiátrica, porque eu não sou louca. Então, ela não tinha um psiquiatra. Eu falei, olha, a gente pode, então, marcar com a psiquiatra do Janela. E, efetivamente, nessa época, a gente tinha uma psiquiatra muito legal, que é a Natália. A Natália pôde reduzir, depois retirar a medicação mesmo, com o tempo, com o segmento. E ela falou, mais uma coisa. Perguntei, mais alguma coisa? Ela, sim, mais alguma coisa. Eu quero aprender inglês. Então, ela falou do sonho de conhecer Paris, de morar na Bahia e aprender inglês. Aí eu falei, olha, meu inglês é péssimo, mas eu tenho uma amiga, professora lá da Letras, professora de inglês, também da psicanálise. E como essa amiga é muito disponível, eu tive, então, assim, a coragem de já ligar para ela, que eu sabia que ela ia aceitar, e ela imediatamente aceitou dar aula de inglês para essa adolescente. Aí, uma coisa, o abrigo também que falou que ela era péssima na escola, mas ela não fala isso. Então, a gente não ia oferecer um encontro com uma pedagoga. Só depois, durante as aulas de inglês, que questões no campo pedagógico surgiram, e aí ela pode fazer o segmento com uma pedagoga também. Então, assim, a gente não tinha e não tem aulas de inglês no Janela, mas isso pode ser criado sob medida. Então, é o que a gente fala, né? E foi muito legal quando eu fui entregar o nome da professora de inglês para a técnica do abrigo, né, para adolescente, a técnica falou assim, ué, você nunca me falou que você queria aprender inglês. E a adolescente respondeu, você nunca me perguntou o que eu queria. Então, esse é um exemplo, assim, simples, né? Mas de como o adolescente é tomado como especialista, nada vai ser imposto, não tem um imperativo de adesão, de constituição de uma rede rígida, mas isso é a tessitura de uma rede sob medida, né? Então,
sem superposições. Então, vocês notaram que já tinha uma psicóloga, a gente não ofereceu um outro profissional da psicologia. Depois, esse foi um momento muito legal também, porque a gente encontrou essa psicóloga que hoje está conosco, que é a Débora. Mas um pouco esse exemplo assim que vai mostrando, né? Então, a gente vai seguindo o adolescente, apostando que esse tempo de escuta, que ele pode, inclusive, se escutar, pode ser um tempo para ele elaborar a própria adolescência, que não é um dado a priori. Então, a concepção, minha leitura, né, que eu faço a partir da psicanálise, é que se a gente tem um fenômeno quase universal, que é a puberdade, que é a invasão do corpo pela puberdade, eu falo quase universal porque hoje a tecnociência nos permite manipular essa puberdade também, né? Subvertê-la, adiá-la, enfim, tem vários manejos aí. Mas quando essa puberdade invade o corpo da criança, essa irrupção do sexual, desse real do sexual, produz um furo no saber. E é em torno, então, desse furo que o adolescente pode fazer uma tessitura, essa tecelagem da adolescência como sintoma, citando Stevens, como uma resposta singular. Mas isso, então, não é uma garantia. Se a gente tem a imagem do túnel freudiano, a gente pode pensar que nem todos vão entrar, nem todos vão sair. Então, tem uma formulação muito interessante que o Domênico Cossenza faz a partir do Lacan, que está num capítulo dele no nosso último livro do Janela, que ele vai falar de 3 tempos lógicos. Um tempo do véu, do sonho, aquilo que o Lacan fala no prefácio do Despertar da Primavera. Os jovens não fariam amor se não sonhassem antes. Então, o sexual elevado à dignidade do inconsciente dos sonhos, né? E aí a gente pode problematizar, pode questionar esse tempo atual, que muitas vezes esse véu vem roto, essa hiperexposição das imagens, né? Enfim. O segundo tempo, que seria, então, o tempo do trauma. Sob o véu não há nada, né? Esse é o trauma. Não há um encontro sexual, a relação sexual não pode se inscrever, mas há suplências, né? Como a linguagem, como o amor. E esse tempo do trauma, ele pode ser também um tempo da recusa, né? Que todo um trabalho teórico, clínico, que o Domênico faz a partir disso, que eu acho que é uma ótima chave de leitura. Então, essa recusa, ela pode se presentificar nesse momento de várias maneiras. Por exemplo, uma forma clínica da recusa é a anorexia, que, inclusive, bloqueia a puberdade, faz a puberdade retroceder, né, no organismo. A gente pode pensar nos jovens, estou falando da adolescência, né? Nos jovens, então, por exemplo, imersos no saber, ou imersos nos jogos digitais, no digital de um modo geral, ou com uso abusivo de drogas, ou várias maneiras de recusar essa passagem pelo túnel, essa delicada travessia que é a adolescência, né? E um terceiro tempo, então, não todos, né, estarão nesse terceiro tempo, que é de entrar nesse jogo da vida amorosa, do sexual, consentindo com essa dimensão estrutural, que é a perda. Então, a gente pensando a adolescência dessa maneira, e a gente vendo na nossa clínica, no Janela da Escuta, que muitos desses sujeitos que chegam lá, eles têm esse tempo de elaboração da adolescência eclipsado, às vezes, por múltiplas violências. Por exemplo, né, muitos casos que a gente tem no Janela, a inserção muito precoce no tráfico de drogas, que é considerada a exploração mais cruel do trabalho infanto-juvenil. Então, o adolescente possa ter esse tempo, inclusive, para essa elaboração, para essa tessitura da adolescência, sob medida. E também de uma rede sob medida. Então, essa rede ela não vem como um imperativo,
Não é que ele tem que ser uma rede. A rede que a gente fala é a rede viva, são pontos de ancoragem para essa travessia, pontos de referência para que ele possa fazer essa travessia, né? E aí, no acolhimento, então, alguns não vão ter demanda mesmo, mas não porque nós recuamos, né? Então, nós não desistimos fácil diante dessa ausência de demanda. A gente tenta provocar um pouco, instigar um pouco, pensando que essa demanda pode estar, ela também, velada. E aí, então, a gente vai começar, o adolescente, então, ele topou, aceitou nosso convite para estar ali no Janela, da forma que ele quiser, ou uma consulta de saúde, ou ateliê de arte, ou os encontros com o analista, e, então, a gente começa esse segmento do adolescente, num tempo também que não é determinado a priori, embora hoje a gente tenha uma perspectiva, uma orientação de propor um tratamento breve, de 12 a 16 encontros com o analista. Isso é uma aposta clínica, no sentido, assim, que essa aceleração, para alguns, eles não consideram que é, assim, breve. Nossa, um semestre, né? 4 meses, 16 encontros. Mas isso pode instigar uma produção. E, claro, a gente tem que circunscrever o que marca o início desse percurso, para a gente também não se perder nele. Mas quando vocês forem lá no Janela, vocês vão ver adolescentes jovens que estão lá há muitos anos. Então, não é uma regra inflexível, mas é uma orientação também que nos permite, pensando de uma forma pragmática, manter o acolhimento vivo, né? Então, é uma proposta mais modesta, essa é uma expressão que a gente repete muito lá, da modéstia ativa, uma expressão do Henrique Laurent, mas é uma proposta mais modesta, mas que pode permitir que o adolescente faça um ciclo, que ele feche algo, né? Ou que ele tenha uma abertura para uma análise. Matheus Souza aqui interrompeu agora o percurso no Janela por causa dos estágios, né? Foi muito interessante que na discussão dos casos nós fomos concluindo coletivamente isso, né? Esse caso fechou. Aqui abriu uma análise. Esse é para continuar mais no Janela, né? Então, é sempre a lógica do caso a caso, né? Uma outra orientação importante para a gente é do Miquel Bassols, quando ele fala que o papel do analista é cavar um lugar para singularidades no universal. Então, aquele adolescente que vem como que não aprende entre muitos, como adolescente que está no socioeducativo e não dorme, como muitos, mas nesse universal, como escavar com o adolescente o lugar para sua singularidade, para a singularidade dele. E, claro, que é um lugar também para equipe não ser um coletivo homogêneo, mas um coletivo de singulares, resgatando também aqui essa expressão preciosa do Célio Garcia. Né? Então, esse segmento e eu já falei, o acompanhante também pode ter uma entrevista, ou as conversações, ou ambos, não são metodologias excludentes. E toda a manhã a gente tem no Janela essa metodologia em ato da conversação clínica interdisciplinar. Então, seguindo também, se o tratamento breve é muito inspirado no livro Efeitos Terapêuticos Breves, em Psicanálise, organizado pelo Miller, a conversação clínica também ela é inspirada, né, num livro sobre conversação clínica organizado pelo Miller na UFORCA. Então, no contexto da UFORCA, que é a Universidade Popular Jacques Lacan. Então, o que significa isso? Estamos todos ali, psicanalistas e não psicanalistas, não importa. O importante é que a orientação é a da psicanálise lacaniana, ou seja, o adolescente especialista de si. A gente supor esse saber no outro. Então, a gente se constitui ali como uma equipe não toda, que vai, citando Miller, falar de clínica juntos, juntas, juntos. Então, tecendo, né,
o que está em jogo ali? O trabalho de uma construção do caso clínico, que muitas vezes não fica restrita no âmbito do Janela, porque como a gente tem todos esses atravessamentos dos encaminhamentos pela saúde, pela educação, pela assistência social, pela socioeducação, a gente também tem que conversar com eles, né? Tecer esse caso para além do Janela, sempre orientado pelo saber, pelo desejo do adolescente. Então, esse trabalho também em rede, né? Com as redes, mas tomando assim, não se trata de ajudar o adolescente a se adequar ou aderir às propostas das redes, mas a tecer de forma inventiva sua rede sob medida. Né? Esse é um ponto importante. E da mesma maneira, então, está em jogo, né? A extensão, falando assim, no âmbito da universidade, que é essa abertura da universidade para a cidade, que eu acho que é o que mantém a universidade viva e produzindo, é um espaço de ensino, de transmissão, né, daquilo impossível de transmitir, de ensinar, mas é o que a clínica coloca em jogo, esse real que está em jogo, e aí a gente pode pensar a própria conversação, né, todo esse espaço da transmissão. E o espaço da pesquisa. Então, por exemplo, a gente está quase finalizando, né, Matheus, uma pesquisa tomando os adolescentes do Janela como pesquisadores, interrogando a relação deles com as cidades, com as redes. Nessa pesquisa tem um recorte só para adolescentes trans, que a gente sabe que são ainda mais segregados das políticas públicas, né? Terminamos agora, e essa pesquisa fez interlocução com a pesquisa do Janela, um grande projeto do diagnóstico das infâncias e adolescências da cidade. Então, os adolescentes fazendo o diagnóstico das políticas públicas. Eles fazem o diagnóstico como adolescentes pesquisadores. E foi incrível, né? As duas pesquisas confluíram e foi muito importante, né? No final, a gente perguntava para os adolescentes o que você faria se fosse prefeito? E a gente também tem um caso assim paradigmático, muitos casos nos marcaram muito, e aí eles nos ensinaram muito sobre a saúde, assistência, socioeducativo, sobre o digital, enfim, sobre metodologia, sobre saúde a ser inventada, resgatando também essa expressão do Célio, mas, por exemplo, uma adolescente que chega lá no Janela, uma adolescente preta, de 13 anos, moradora de ocupação urbana com a mãe, com o diagnóstico da escola e da saúde, retardo mental. Então, a gente senta com ela para pesquisa e ela tece um plano de governo para a cidade, falando de todas as áreas, moradia, meio ambiente, e sobre a escola, né? Ela, com retardo mental, ela fala do desejo dela de aprender coreano e outras línguas estrangeiras, e que os adolescentes, do desejo que os adolescentes pudessem ter acesso a fazer viagens nacionais e internacionais com acompanhante. No caso dela, o desejo para a Coreia. E que a escola fizesse, em vez de provas, brincadeiras difíceis. Então, olha que interessante, né? Esse adjetivo aí das brincadeiras difíceis. Então, né, assim, o que é o efeito de tomar o adolescente como especialista, de tomar o adolescente como pesquisador. E a gente está ali também no campo da pesquisa para aprender com ele. Né? Então, adolescentes que se tornaram aí autores, coautores dos nossos trabalhos, autores de capítulos do livro, realmente, assim, não é uma coisa que está no campo da retórica, né? Mas é uma experiência viva, né? Que mais, gente? Perguntas? Que mais, Matheus, que eu não falei, que você acha importante falar? Di, Larissa, quem conhece mais o Janela, mas está aberto para todos. Sim, eu te ouvindo falar da pesquisa, Cris, me veio em mente, assim, também algo que apareceu também, a relação dos adolescentes com a segurança pública, assim, né? Um recorte muito específico, onde alguns deles, assim, pediam por mais policiamento, e a partir disso a gente pôde
explorar um pouco, assim, essa questão, né, de uma visão ainda muito de segurança, muito atrelada a essa questão do policiamento, assim, as pesquisas do Janela, assim, né, que por conta desse movimento de colocar o adolescente nessa posição, assim, do pesquisador, assim, né, elas sempre produzem coisas, assim, muito interessantes, assim, né, e eles principalmente, assim, especialmente, assim, no recorte da socioeducação, isso gerou algumas reações interessantes, assim, da parte deles. Nossa, eu sou pesquisador, né, nunca pude me ver, né, nessa posição. Então, acho que isso diz muito, assim, do Janela como um lugar que aposta nesse lugar do saber, né, do adolescente. E, enfim, infinitude aí de movimentos, né, tanto na clínica quanto na pesquisa, surgem a partir daí, e eu vejo isso, assim, como um lugar muito potente, assim, a partir disso. Inúmeras pesquisas em andamento e feitas no Janela, sempre a partir de perguntas da clínica, né, e sempre com essa participação aí dos adolescentes e jovens. Lívia. Ei, Cris, obrigada pela fala. Eu estava curiosa mesmo para saber do Janela, porque eu já acompanhei, assim, mas as apresentações anteriores que eu tinha acompanhado eram, acho que, apresentações de casos clínicos ou vinhetas também, assim, eu sou amiga da Gabriela, então eu acompanho ela pelo Instagram, eu vi, assim, ela defendeu o mestrado recentemente, mas eu nunca tinha entendido muito bem. Eu sabia sempre esse nome e acompanhei casos, né, apresentações de casos, mas eu nunca entendia como é que é. E hoje, da sua fala, eu consegui entender o programa na perspectiva extensionista da pesquisa. E aí, essa parte que você contou no final, dos adolescentes pesquisadores, eu fiquei curiosa para entender como que funciona a formalização dessas pesquisas em termos metodológicos, como que é esse trabalho junto com os adolescentes para gerar esse produto final das pesquisas em coautoria. E em relação às ações, né, que são articuladas aí do programa, achei que são muito interessante como você contém, mas eu imagino, assim, a complexidade, porque o simples, né, a gente sabe que ele vem através de muito trabalho, então aí você traz para a gente de uma maneira, eu estou elogiando, dizendo que é simples, mas por trás disso eu consigo imaginar o quanto que é complexo e difícil para fazer cada acompanhamento e atender essas singularidades e a extensão desse sob medida e dessas possibilidades, né? Porque realmente é um emaranhado, assim, né? Quando a gente vai colocando tudo no papel, a gente tem ali a sexta-feira, no ambulatório e no Instituto Undió, que é a ONG de arte que a Tereza dirige. Nos 2 pontos tem arte, né, também. Então, mas, por exemplo, quando a gente pensa até na agenda durante a semana, as coisas vão se ramificando. Então, a gente tem um ateliê clínico só para discutir chamados, assim, casos trans, casos marcados pela diversidade sexual de gênero, que é o Corpus Lacanianus. A Gabi ela coordena um grupo de estudos sobre racismo, tem as discussões dos casos, que às vezes não cabem na sexta, então a gente também discute durante a semana, as discussões com essas outras redes também durante a semana, né? A reunião da equipe de coordenação do Janela, então realmente é um processo complexo, né? E diante de uma realidade complexa, porque como a gente está no hospital universitário, que é 100% SUS, a gente atende principalmente adolescentes pretos, periféricos, muitos chegam ali encaminhados pelas escolas, no 9º ano, analfabetos, muitos adolescentes que estão presos no socioeducativo, então já vêm com umas trajetórias marcadas por rupturas. Então, histórias assim mescladas com muitas vulnerabilidades e violências. Mas realmente o que nos surpreende a cada encontro é a potência desses adolescentes, sabe? Agora, por exemplo, nessas pesquisas, alguns adolescentes que estão presos, a gente não pode identificá-los pelos nomes naquele momento, mas os que topam, então é essa convite. Então, por exemplo, quem foi no último congresso do Janela viu 2 adolescentes, jovens, né, falando. Aí essa fala dele já virou um capítulo para o livro que a gente está organizando.
né? No diagnóstico, depois vou pôr o link aqui no chat, aí vocês vão ver alguns jovens estão ali na lista de autores conosco. Então, se eles desejam e se não tem nenhum também impedimento legal, o que está muito no contexto da socioeducação, né? E pesquisas em muitos processos de formação. Então, por exemplo, esse ano a gente fez um trabalho de formação com a Rede de Educação de Nova Lima, já fizemos muito trabalho com a saúde, com a assistência social de BH, agora com a Secretaria de Saúde e de Educação do Estado de Minas Gerais. Agora recebemos um convite do Ministério para a gente fazer uma grande formação em todos os municípios que tem aquela política da PNAE-SARI, que é a política de saúde específica para adolescente autor de ato infracional. Então, a metodologia, a gente pensa o Janela como esse laboratório onde as metodologias são forjadas com os adolescentes e jovens, e também essa capilarização dessas metodologias. Pensando, então, o Janela como, né, uma citação do Miller também, essa instalação portátil, né? Alguém tinha levantado a mão. E eu perdi. Pode levantar de novo. Enquanto eu respondi a Lívia, sumiu aqui para mim. Podem perguntar também. Eu falei, assim, brevemente sobre adolescência, né? Ô, Cris, como eu também tinha visto alguém com a mão levantada, mas como abaixou, vou esperar. Agora a Duda levantou. Então, Lucas e Duda. Fala, Lucas. Bom, primeiramente, obrigado, viu? Você topado estar aqui com a gente também. É muito legal conhecer mais, assim, ouvir de você também. Tenho acompanhado o Janela há algum tempo, né? Faço parte do Jaé há algum tempo, estou no Brota também, então, bem, assim, interessado em ver esse dispositivo de adolescência, especialmente também ver esses lugares que a psicanálise ocupa em conjunto, especialmente essa questão da rede também. Eu acho incrível, assim, e acho muito potente que isso chegue até a gente, especialmente, né, a gente falando aqui de uma liga com muitos alunos de graduação, muitos no início do curso. E, assim, queria ver também, a pergunta, no caso, né, diante disso tudo, qual que tem sido o desafio também nessa entrada e saída, né, porque eu fico pensando muito em relação ao vínculo que esses jovens criam, o pessoal forma, depois troca. Como que tem sido, assim, a recepção do projeto mesmo, essas aproximações, que eu imagino que tem lugares diversos, né? Não sei se eu imagino que não é só a FMG que aproxima de alguma forma do Janela, ou também, não sei se eu entendi. Mas como que tem sido, assim, e, especialmente também pensando nessa formação, né, os adolescentes estão lá e a gente vai estar atendendo enquanto a gente também está se formando, né, e aprendendo com eles. Tem sido, assim, esse ciclo, né? Eu não entendi bem, assim, também, em relação, por exemplo, se o extensionista, ele necessariamente tem imagino que ele tem alguns compromissos fixos, mas como que é isso, né? Como que isso atravessa a formação também da gente como analista, o pessoal que está no Janela. Sim. O Brota também, ele surge do encontro do Janela com Além da Tela, né, em 2018. E eu e Nádia, eu muito instigada por essa ruptura com a escola como uma invariável na trajetória dos adolescentes presos. Então, uma experiência maravilhosa, fiquei lá até há 2 anos, assim, uma experiência muito bacana do Brota. Mas, então, olha só, 2 coisas, né, Lucas? Assim, essa proposta do atendimento breve, dos 12 a 16 encontros com o analista, ou com o praticante da psicanálise, vamos colocar assim, ela também tem esse lado interessante, porque não é um caso que vai ficar ali anos, que um vai passando para outro. Então, tem alguns casos que estão no Janela há muitos anos, mas muitas vezes, por exemplo, você entra no Janela para ficar ali 6 meses, 1 ano, você consegue fazer o percurso com o adolescente também, nos encontros, né? Para a gente não ter realmente essas rupturas com o adolescente. Agora, a gente tem ali alunos, então, que eu falei, de todas essas áreas, a maioria, eles são da UFMG, mas a Lapa, como a Lapso, também não restringe. Então, às vezes, tem adolescentes que vêm, alunos que vêm de fora. A Patrícia, que é uma médica pediatra, ela é professora da PUC, então, às vezes, ela traz alunos de medicina da PUC. E a gente
tem sempre, assim, a ideia desse convite para os alunos ser um convite para ficar pelo menos um semestre conosco, de preferência 2 semestres, para dar tempo ali de observar, de, né, vivenciando a metodologia e poder, inclusive, atender. Mas, às vezes, o aluno fala, não, só posso ficar esse semestre. Então, às vezes, ele não vai fazer o percurso dos encontros com o praticante da psicanálise, mas ele pode fazer os acolhimentos, ele pode participar das conversações, dos ateliês, do café dos agentes, enfim, por aí vai, né? Então, realmente, assim, é um compromisso, mas é uma ideia que a gente tem, Lucas, que nós todos estamos aprendendo junto com os adolescentes. Então, o Janela, eu acho que ele tem essa marca, não é um lugar hierarquizado, verticalizado, é um lugar realmente coletivo, assim, tanto que a nossa metodologia principal é a conversação clínica interdisciplinar, né? Não é esse modelo aulas. Mesmo a supervisão, quando a gente chama alguém éstimo, ela tem muito mais o modelo da conversação. Tá? Não sei se eu te respondi, me fala aí. Ah, respondeu sim, era por aí mesmo. Bom saber, interessado. Duda. Olá, tudo bem? A minha Tudo pergunta é sobre como participar do processo do Janela. Se tem processo seletivo todo semestre, como que funciona para poder participar das atividades enquanto estudante? Beleza. Até o momento, Duda, depois da criação da Lapa, que está fazendo 5 anos, a gente atrelou esse processo à própria Lapa, fazer os editais. Mas a gente pode depois conversar, né? Assim, dar a lapso também, ter essa entrada conosco, não tem problema nenhum. A gente só tem que estabelecer coletivamente o número de alunos, né? Pensando numa coisa assim, física, de caber no auditório, de caber nos lugares, assim. Mas é totalmente possível a gente fazer esse fluxo. Eu acho que o fluxo pelas ligas é interessante, porque o aluno já entra ali com outros alunos fazendo o processo seletivo, eu acho que fica mais assim vibrante mesmo, sabe? Eu acho mais legal. Atualmente também, o Márcio Nobre, né, que é professor substituto aí na Fafiche, ele tem uma disciplina de campo, então, mas os alunos têm pouquíssimo tempo, então eles vão lá só para observar, mas muitos já ficam assim com aquele desejo de voltar, né? Mas realmente o mais legal, eu acho que é ficar pelo menos um semestre conosco. Di? Eu acho que a discussão nossa está muito afinada, assim, muito alinhada para o que a gente já vem elaborando em conjunto, para as articulações que já estão sendo feitas, assim. As pessoas até que são citadas, assim, a gente está tentando alguma proximidade. Eu acho que ferveu um pouco, sabe, a discussão de adolescência no nosso encontro do dia 12. A mesa foi muito boa. O Márcio estava, inclusive, ele apresentou, tinha acabado de apresentar a pesquisa, né, o No dia resultado. 11, E aí ele apresentou a pesquisa para a gente. Então, acho que é mais ou menos por esse caminho que a gente vai se afinando até para ter entrada nesses espaços, né, conhecendo um pouco. E como a discussão já está nesse teor aqui, eu vou dar a notícia com vocês que a gente está articulando alguma coisa. Acho que deu para pegar isso, né? Mas a gente está articulando alguma entrada da Lapso no Janela, mas a gente precisa estruturar bastante coisa antes disso. Vão acontecer algumas reuniões, né, Cris? E aí a gente vai fazer algum tipo de filtragem, né, por algumas medidas, assim, também porque os casos do Janela têm sido bem complexos, né? E precisa de uma disponibilidade mesmo, sabe, assim, e uma disposição para esse investimento de tempo, de, assim, alguma coisa dessa formação que vai acontecendo continuamente, né? Assim, essa transmissão, ela pega todo mundo que está ali, mas a gente vai aprendendo muito ao vivo mesmo, né? Acho que é isso, com os adolescentes, com as pessoas que estão envolvidas ali. E é isso, gente. Aí a gente dá outras notícias em seguida. Mas A eu queria Luba fazer... colocou sim também uma coisa aqui. Uhum. Mas uma coisa também, gente,
ano que vem, com essa também, assim, uma coisa das pesquisas também que eu acho interessante falar, que eu acho muito bacana, por exemplo, na nossa pesquisa do Janela, na pesquisa do diagnóstico, essa que a gente vai começar com o Ministério, ter sempre uma coisa da lógica do cartel, de cada um ter sua pergunta. Então, não ter aquela coisa homogênea, né, que na universidade, às vezes, a gente tem aquela impressão assim, e às vezes é verdade mesmo, na medicina acontece muito, que você tem que entrar numa linha de pesquisa, né? Então, a linha está lá, você vai entrar nela, assim, naquela linha de produção. Então, não é isso, pesquisa não é isso, né? Ela tem que nascer de um desejo próprio. Então, isso é muito importante também, e depois a gente pode conversar com calma, né, para pensar também essa pesquisa do Ministério, que vai ser no Brasil todo, vai ser muito legal, a gente também pensar quantas pessoas podem se inserir, mas sempre a partir de um desejo próprio. E uma coisa que você falou, de que eu gostei muito, foi dos grupos de estudo, porque eu acho assim, é ótimo a gente, você falou assim, aprender ao vivo na clínica, mas isso requer os bastidores, que é assim, quem está se engajando na psicanálise, fazer a própria análise, isso é muito imprescindível, nem vou falar muito importante, e também a gente estudar, né? E eu, particularmente, a melhor forma que eu vejo assim, de estudar, que eu adoro, é fazer cartel. Então, eu acho muito legal, né? Essa metodologia do cartel que eu falei, que também nos inspira na pesquisa, que não é nada mais, nada menos que um grupo de 4 pessoas, mais uma, que vão eleger um tema e cada um tem sua pergunta, né? Então, mesmo que não seja um cartel inscrito numa instituição, não importa. Mas essa lógica mesmo, né, da gente ter grupos de estudo, por exemplo, o Corpus Lacanianos foi assim. Não, vão então fora da sexta, porque não cabe tanta coisa na sexta de manhã, vão estudar essa questão dessa clínica trans, vão discutir o caso, vão chamar o Fabiano, vão produzindo, né? Então, é isso também que vocês já começaram fazendo dos seminários, eu acho muito rico, né? Começar as interlocuções. Então, acho muito legal mesmo. Mas aqui, eu queria te fazer uma pergunta, outra, na verdade, Cris, que hoje estava na aula do Aruan, sobre o Aruan acima, ele estava falando um pouco sobre as clínicas públicas, né, a história das clínicas públicas, e essa história dos coletivos, muito recente aqui, a gente, de alguma forma, também se organiza enquanto coletivo, né, de psicanálise, assim, pensando que a gente não está inserida numa instituição como uma escola de psicanálise, assim, mas tem alguma coisa nessa história, né, das clínicas públicas que se organizaram, né, pela AMP, e foi uma coisa que se dispersou e que foi se extinguindo com o tempo, né, até por uma política também, né, eu não conheço tanto dessa história para falar com propriedade, mas restam alguns grupos, né, que se organizam assim, atuando na forma de clínica pública, ainda inseridas nessas instituições, né, tipo, no Brasil, acho que tem só na Bahia essa experiência, né, hoje o Jaruan estava falando sobre isso, e eu vejo um pouco esse lugar de resistência do Janela, parece, sabe, assim, enquanto alguma coisa de uma clínica pública também. Eu queria ouvir você comentando sobre isso, se tem alguma coisa a ver com isso, ou se é uma outra organização. O Janela, ele tem um viés, assim, porque ele tem essa inscrição na instituição, né, BP, a gente é um laboratório do CIEM, né, a gente faz parte das redes de psicanálise aplicada e da rede universitária da FAPOL, até então do Observatório de Gênero, da FAPOL, então a gente tem as inscrições, eu sou membro da BP, mas a gente também tem uma inscrição na universidade, e no hospital universitário, que é 100% SUS. Então, o Janela, realmente, ele já nasce, assim, com essa faceta clínica pública, né? E uma experiência que a gente teve muito legal foi na pandemia, que começou a chegar uma demanda completamente inusitada, da gente atender profissionais da saúde, né? E aí a gente constituiu um coletivo, que foi o Efeitos, que a gente estava lendo o livro Efeitos Terapêuticos. Isso é muito engraçado, né? Que a gente... eu falei assim, vamos colocar um nome provisório no grupo de WhatsApp, e ficou para sempre, né? O Efeitos existiu durante 2 anos,
a gente atendeu muita gente do Brasil todo, e a gente não colocava no nosso folder profissionais de saúde, para abranger também, por exemplo, porteiro, as pessoas da limpeza, dos hospitais, que estavam na linha de frente. E aí, a Sheilinha, lá do Aglomerado da Serra, que eu adoro, ela fez contato comigo, a gente também começou a atender as mulheres vinculadas ao coletivo Mulheres da Quebrada, que é um coletivo lindo lá da Serra. Então, foi uma experiência incrível. E aí, quem que era a nossa interlocutora? A Patrícia Tassara, que estava coordenando o projeto TIQUE, no qual os psicanalistas da escola lacaniana, da escola que é da Espanha, né, lacaniana de psicanálise, estavam atendendo por telefone também pacientes. Aqui a gente atendia de várias maneiras, telefone, videoconferência, né, depende também da condição tecnológica assim, que as pessoas tinham. E hoje, a Patrícia inaugurou um projeto com vários psicanalistas da LP para atender os acometidos pelo Dana, sabe, lá em Valência, na comunidade valenciana. Então, assim, pelo menos é uma amiga assim, querida que tem também esse movimento bem forte lá. Ela me mandou o folder agora, então atendimento com vários psicanalistas. Na época da pandemia, do Covid, né, tinham 80 psicanalistas atendendo lá, ligados à Escola Lacaniana de Psicanálise. Então, acho que tem esses pontos mesmo, né? E, às vezes, um movimento que é mais institucional, mas o que eu acho mais comum é da gente ver isso. Tem alguém da escola, mas eles estão muito ligados às universidades. Por exemplo, o Marcelo Veras, com o Psyu, lá na Bahia, né? Não é uma coisa da escola, mas não deixa também de ter uma vinculação, esses movimentos mais híbridos, né? Que isso também é contingencial, né? Porque eu sou da EBP também, eu vou fazendo as ligações do Janela com redes, né? Mas, enfim, o Janela é primordialmente tem essa inscrição na universidade. Mas, assim, visceralmente, o que marca o Janela é a orientação da psicanálise, né? Claro. Matheus. Ô, Cris, um ponto, assim, que eu queria trazer também, assim, que é algo que eu observei até no meu percurso, assim, né? Eu fiquei como extensionista no Janela aí por quase 2 anos, né? Até que eu tive que fazer essa interrupção agora por conta do meu estágio, né? Mas o Janela, assim, é aquele espaço, assim, onde nunca se dá por completo, assim, o que você pode absorver como extensionista do Janela. Então, sempre fica aquela coisa, vontade de voltar. Mas nesse tempo que eu fiquei lá, desse período de mais ou menos 1 ano e meio, eu fui percebendo assim que ao longo desse tempo o Janela ele foi se tornando, embora não seja, né, estritamente essa a proposta, né, do programa, mas foi se transformando assim num espaço de referência da socioeducação, assim, sabe? Cada vez mais, né? Inclusive, hoje eu tenho a oportunidade de acompanhar esse lado da coisa também lá pelo meu estágio no PPJ, e o Janela da Escuta ele surge muito assim nas discussões de caso, né, como um lugar de referência, né, para poder compartilhar os casos dos adolescentes também, né, e, enfim, eu particularmente tenho, assim, né, as minhas concepções a respeito disso, assim, queria, né, Cris, te ouvir também um pouco, assim, o que né, o programa entende por isso, mas, não sei, me parece uma coisa, até na pesquisa, né, que você citou, isso surgiu um pouco, assim, o Janela como esse espaço, assim, do intervalo, né, que a despeito do que se deveria dar formalmente na socioeducação, né, isso está em lei, né, da socioeducação como um lugar de intervalo nas vivências desses adolescentes, né, que carregam essa alcunha assim, do conflito com a lei, que estão o tempo inteiro sendo atravessados por um realzão de todo tamanho, a despeito do que deveria se dar dentro da socioeducação, que seria um intervalo nisso, lá dentro, que a gente deveria, de regra, é justamente uma continuidade, assim, Sim. Dessas irrupções, e o Janela, assim, por permitir esse espaço de intervalo, né, onde até nessa coisa, né, do trabalho em rede, que é um desafio, sempre a gente vê o serviço o tempo inteiro às voltas com isso, o Janela ele costuma contribuir bem para isso, assim, no sentido da rede ser constituída como um outro possível, né, ao qual esse adolescente pode se endereçar. Então, assim, acho que eu vejo esses 2 pontos, assim, da coisa, sabe?
a eficiência assim, do programa em funcionar como um dispositivo articulador de rede e a abertura de um intervalo, né, nessa coisa onde o discurso pode ganhar um certo deslizamento, né. Inclusive, nisso que a gente vê, sabe, são significantes que se repetem muito na clínica, né, da socioeducação. Estou cheio de ódio, coisas nesse sentido que se repetem e que, né, num espaço onde isso pode ser escutado, né, isso sempre acaba ganhando um outro, aliás, né, quase sempre, né, acaba ganhando um outro contorno, uma possibilidade de deslizamento, né. Sim. Não, sem dúvida, mas só assim, marcar uma coisa que parece um pouco paradoxal. Claro, né, acolher esse adolescente que está ali aprisionado por um ato transgressivo, né? Mas muitas vezes também ele está ali aprisionado porque ele é preto, porque ele é pobre, porque ele é periférico, né? Nessa vertente do encarceramento deflagrado pelo racismo, sem dúvida. Então, apostar nesse adolescente, no que ele pode produzir para ele, de novas nomeações, de redes vivas, né, que ele possa viver. Então, essa articulação de uma rede viva. Agora, por outro lado, assim, eu nunca diria assim, que a gente tem uma parceria com o sistema socioeducativo. A gente tem uma parceria com os adolescentes, né? A gente tem um acolhimento aberto para técnicos que estão ali preocupados, engajados. Né? A gente pode ter uma parceria com um juiz que tem uma vertente antissegregativa, né? E quando eu falo assim, um juiz, uma promotora, uma defensora, né? Não é? Mas o que a gente vê e o que a gente aprendeu nessas pesquisas com os adolescentes é que, por isso que eu falo preso, sem esse eufemismo do privado de liberdade, porque é o que eles falam, uma cadeia de menor, né? É mais uma instituição muito violenta, muito segregativa, né? Em franca expansão, ao contrário do que eles nos ensinaram, que um dos adolescentes falou conosco, né? Eu queria mais escola, menos cadeia. Então, é nessa vertente que a gente está mesmo, né? E uma coisa, assim, uma faceta horrível foi a pesquisa que nós finalizamos esse ano na prisão Jason Albergaria, que é exclusiva para travestis, mulheres trans e homens homossexuais, que a gente viu que mais de 70% dos presos, que a maioria deles são jovens, pretos, periféricos, eles passaram pelo socioeducativo. E me chocou, assim, aquela coisa tocante, quando um falou assim, eu vim direto, como se fosse um estudante do ensino médio, né, que entrou na universidade. Entrei direto, eu vim direto. E o adolescente que falou na pesquisa que eram menos cadeias, mais escolas, hoje ele está na prisão. Né? Os 3 primeiros que a gente entrevistou, um deles está morto e o outro está preso. Foi preso quinta-feira. Né? Então, realmente essa abertura que o racismo dá para o acolhimento institucional, para o socioeducativo, para o prisional, ao mesmo tempo que vai fechando outros acessos, né, na saúde, na educação. Então, assim, a gente tem uma visão bem crítica, né? Às vezes alguém fala, vamos fazer uma oficina lá, vamos melhorar o socioeducativo. Não, eu não quero melhorar o socioeducativo, né? O socioeducativo, se ele for deixar de ser um infrator e seguir a lei, isso que o Matheus citou, seguir o SINASE, ele tem que, não é assim uma reforma, uma decoração, uma reforma radical estrutural. Sabe, você vai comprar uma casa, não, né? Meu marido que é arquiteto, diz, não, isso não dá assim reforma, é uma coisa estrutural, tem que demolir, fazer de novo de uma outra forma, né? Com a vertente educativa, tem várias formas, tem várias coisas para a gente pensar nisso, mas só para ficar claro, assim, nós não somos parceiros do socioeducativo, isso eu falo claramente, né? Não é do sistema socioeducativo tal como ele é executado no estado de Minas Gerais. Né? Mas somos parceiros dos adolescentes, onde quer que eles estiverem, né? Vendo o que eles podem tecer também, mais em direção à liberdade, né?
como o Catu também, né, Matheus, que é o programa que o Matheus está fazendo estágio agora ligado ao Pai PJ. É um programa também pelas pessoas, pela vida, não é parceiro do socioeducativo, nem do prisional, né? Isso é, São inclusive... articulações necessárias, mas não é uma parceria no sentido de potencializar esses sistemas, né? Sim. Aproveitando, né, que esse aspecto que você traz, de precisar de demarcar esse lugar, assim, de uma ruptura e não de uma continuidade com a lógica da socioeducação, isso é um dos principais desafios, assim, que a gente tem no Catu, né, por chegar, assim, pela natureza, pela origem do serviço, assim, carregando, assim, essa marca do judiciário, essa coisa que os adolescentes chegam, assim, bem pré-concebida de que a gente está ali para acompanhar a medida, né? E a gente precisa de sempre demarcar esse ponto. Não, a gente acompanha o adolescente, né? A gente acompanha o sujeito. E deslizar desse lugar, assim, é um trabalho, assim, um desafio, mas é um trabalho muito, muito importante, assim, muito necessário. Não é fácil, né, construir uma transferência nessa posição. Sim. A gente tem que realmente desconstruir qualquer resquício dessa ideia, né, que a gente realmente não está ali para produzir relatórios, né, etc. A gente vai na audiência só quando é pertinente, quando o adolescente nos convida também, mais para estar ali, como diz o Miller no texto Crianças Violentas, se interpondo entre o significante violento que vem do outro e o adolescente, né? Apostando no adolescente. Essa aposta decidida, sim. Gente, né, Dia, eu falei, cara, Dia, eu tenho que sair agora. Hoje está um dia bem confuso, mas eu não quis deixar de aceitar esse convite de jeito nenhum. E contem comigo, gente, sempre que vocês quiserem, podem me convidar, que eu vou sempre aceitar, tá bom? Já de antemão. Então, um grande abraço, uma boa noite e até breve, espero. Tá bom? Um beijo. Obrigada, Cris. Muitos convites virão, com certeza. Oi, um beijo. Tchau. Beijo, tchau, tchau. E aí, galera, o que vocês acharam? Muito bom. Mas, gente, antes de a gente fazer a discussão, eu vou mandar aqui no link do chat o link da chamada, e a palavra-chave hoje é janela. Beleza? Palavra-chave janela, para quem não escutou. Mas, assim, achei muito bom, porque vai um pouquinho no caminho que a gente vem falando, né, sobre as questões da psicanálise, da universidade, né, qual que é o limite dela, o que ela pode fazer, até na questão das mesas, né, que a gente teve no evento, de pensar um pouco os dispositivos, né, alguns deles, um deles é o Janela, mas que a gente já vai percebendo que tem muitos lugares que vão, a partir da psicanálise, fazer um trabalho que não é mais, né, aquela necessariamente clínica do 1 a 1, né, acho muito bom, assim, a gente trazer isso, aproximar disso também, enfim, ter esse horizonte, sabe, de formação para a gente também, especialmente pela importância política disso, né, clínica e política, em relação a esses jovens que são negligenciados, né, então, dispositivos que a gente vai construindo pela força dessa organização, né, junto à universidade, mas junto à sociedade, acho que reforça um pouco do que a gente está tentando, né, discutir também nesse coletivo nosso, sabe? Total. Eu acho que, tipo, no Brasil, se a psicanálise ela vai fazer sentido, assim, para a saúde pública, ela tem que ir por esse caminho. Pessoal, eu gostei muito, fiquei com muito interesse de participar do Janela. Você fez a pergunta, Duda, eu ia perguntar a mesma coisa que você. A gente vai estabelecer essas coisas coletivamente ainda, gente. Tem pessoas da LAP, inclusive, que estão na LAPSO também. A gente está numa interlocução para ver o que faz mais sentido, né? A palavra do formulário é janela.
Mas aí a gente vai estabelecer alguns critérios, assim, principalmente é a continuidade, gente. Tipo, ter algum sentido para você estar lá não só por um semestre, dois, mas alguma coisa de uma construção mesmo, sabe? Que vai sendo feita para além desse período de graduação até, assim. Mas também alguma coisa, principalmente nesse começo, de a gente vai olhar um pouco para quem está um pouco há mais tempo já, assim, praticando alguma coisa de clínica, enfim. Só que aí a gente conversa sobre isso mais para frente, assim, daqui uns dias. Não vou dizer meses, porque eu acho que não vai demorar tanto assim. Eu achei bem interessante vocês trazerem isso, assim, porque, como eu já falei anteriormente, sou de transferência, e aí é muito difícil pegar um bonde andando, assim, ver o que já está acontecendo, o que não está acontecendo, quais são os projetos que existem, o que não existe, como participar das coisas. E eu só sei dos mais clássicos, assim, né, que aparecem por aí. Esse deve ser um clássico também ou não, não sei dizer. Mas é muito bom ver o que está rolando, o que tem para ser feito, assim, para se engajar. Enfim, eu gostei muito, porque eu gosto muito de infância, eu gosto muito de adolescência e não sabia que existia. Achei bem legal. Vou falar mais, gente. E eu trabalhei com criança e adolescente lá em São João do Rio também, que é de onde eu venho. Só que não era por orientação psicanalítica, assim, mas eram crianças em situação de vulnerabilidade também, crianças da Casa Larte lá, que são crianças institucionalizadas. E foi o trabalho que eu mais gostei de fazer, assim, enquanto extensionista. Então, foi bem legal ver esse diálogo, assim, esse encontro. E, principalmente, também com esse viés psicanalítico, que também eu acredito, boto fé. Pessoal não Belo Horizontino, tem algum projeto parecido na cidade de vocês? Como que é? Oi, gente. Aqui em Uberlândia tem um projeto, não é com o mesmo público, pelo que eu entendi, mas um projeto muito bacana, que é feito num ambulatório de violência sexual, chama Nua Vidas, que é só o pessoal da psicologia, e eles fazem, eu achei semelhante porque também tem esse contexto de fragilidade muito explícito, então também é um ambiente que está muito conectado com órgãos públicos e afins, e também está em contato com uma população muito vulnerável. A pergunta foi para mim? Com a Ana Maria? Não. Sim. Assim, eu não sei. Hoje, talvez esteja com a Ana Maria. Até semestre passado, eu acho que estava com a Mirita, a Miriam. Acredito que ela tenha saído agora. Deve que está com a Ana Maria, que ela voltou de pós-doutorado. E é um projeto lindo, assim, que dá muitos frutos, tanto porque exige uma certa formação dos estagiários, dos alunos que estão em contato, porque é um ambulatório que funciona por conta dos estagiários, porque não tem profissionais de psicologia concursados no serviço, e que acho que se assemelha, assim, justamente por conta dessa população, sabe, que é atendida e que vai ter o contato profissional necessariamente ali naquele ambiente. Então, acredito que são projetos parecidos e que acabam dialogando também. Legal demais. Eu perguntei isso com ela porque a gente conheceu eu, Di e Gui, né? Não sei se mais gente foi no Red Bull, mas ela teve uma fala, né, que a gente ficou, tipo assim, maravilhado com o projeto, o quanto que ela é uma mulher muito forte, assim, que ela coloca, o trabalho dela é o corpo dela em jogo, né? Que ela Sim. coordena a questão de aborto infantil, então Uhum. tem que lutar contra uma
aristocracia rural, que é a Uberlândia, né? Eu sou de Patos de Minas, então conheço mais ou menos. Nossa, Sete Patos. Meu Deus do céu. Exatamente. Então, quando ela falou, né, que ela conseguiu o primeiro aborto legal ser realizado em Uberlândia, foi por causa um pouco do trabalho dela. Nenhum médico queria realizar, e ela meio que obrigou judicialmente o hospital a realizar, se os médicos não Nossa. queriam. Isso eu achei muito foda, e eu acho que tem muito a ver mesmo. Aquela coisa do psicanalista ser uma pulguinha, né, que ficou tocando a instituição, acho que remete a isso também, sabe? Sim, e o pessoal que passa por lá comenta muito quanto expande, assim, não só no contato com quem está recebendo o serviço, né? Então, com os adolescentes, as crianças, as mulheres que sofrem violência, mas também que exige um preparo para lidar com as famílias, que muitas vezes é dentro das famílias, na maioria das vezes é dentro da família que está a figura do abusador, então isso é um cuidado e um olhar que se expande muito, né? Igual nesse exemplo que você traz, assim, exige uma potência, assim mesmo, para lidar com isso. E, nossa, a Ana Maria, ela é maravilhosa, ela é muito boa mesmo. Bom, se mais ninguém quer comentar, a gente está caminhando para o fim, queria chamar os meninos para dar os recados sobre a Liga, né? Também nesse caminho do que a gente está, que foi um pouco o encontro de hoje. Galera, aproveitando um pouquinho do que a Cris falou também, né, na importância da questão dos grupos de estudos, do cartel, da formação, não sei se vocês viram, mas eu lancei lá no grupo um forms para um projeto novo que a gente está criando, que é um núcleo de estudos internos da própria Liga, né, para que a gente possa fornecer um espaço, assim, né, de estudo da teoria psicanalítica que seja bem estruturado para todo mundo. Não sei se todo mundo chegou a ver o forms, mas a nossa ideia é que o núcleo gira em torno das questões de vocês, assim, do que vocês têm dúvida, do que mobiliza vocês, o que vocês querem estudar. E lá a gente deu duas opções, assim, do que a gente estava pensando um pouco de formato para esse projeto. Uma seria uma coisa mais clássica, assim, né, de um cronograma estruturado que a gente pode fazer a partir, né, junto com a galera da pós ou com professores, e aí seriam aulas, né, aí tem a questão de ser um horário fixo para todo mundo, e um outro seria numa perspectiva um pouco do que a Cris falou de um cartel, assim, não exatamente de um cartel, mas num formato, assim, um grupo menor, né, de 3 a 5 pessoas, que seria mais unido, assim, por uma proposta de interesse que fosse em comum, mas que fosse mobilizado por uma questão de cada pessoa traria uma questão para discutir, a gente poderia trazer uma pessoa da pós-graduação também para dar uma orientação para cada grupo, e é um pouco isso, assim, e é para gerar um pouco a partir das dúvidas de vocês, as questões que vocês têm. Então, respondam um formulário lá para a gente ter uma ideia do que vocês estão pensando, do que está rolando, para a gente estruturar isso direitinho. Sobre o Lapcine dessa semana, vai acabar que vai ser numa sala na Fafiche, às 7h20, e tem só que confirmar com o pessoal do RH se eles vão conseguir emprestar o projetor para a gente, mas se eles não conseguirem, a gente também dá um jeito. Aí provavelmente amanhã a gente vai começar a divulgar. Mudou o horário? Ia ser 5h30, não era não? Ah, desculpa, é porque eu sempre falo 17, eu falo que é 7. É 5h20. Tá fechado, tio.
o microfone. Ah, não, só tava falando. É isso aí, então, galera. 4h20 era melhor. Ah, aí pega um cadinho da aula, né? Isso que é foda. Dá pra sair mais cedo. Mas fechou então isso do formulário, gente. Respondam lá. Mas para a gente saber o que vocês querem. A gente acha que tem notícia do desejo de vocês nas cartas e tal, mas acho que é interessante de revisitar nesse momento, assim, de que a gente teve alguns encontrinhos já, né? Para que direcionam um pouco do que a Liga trata, né? E até para escutar melhor, né? Ler melhor o que vocês estão interessados em fazer com a Liga, né? E essa questão da organização, acho que a gente vai tendendo a gostar dessa ideia dos grupos pequenos, mas é legal ouvir a opinião de vocês, assim, o que vocês têm mais interesse. Porque eu acho que a gente, de toda forma, não perde esse caráter mais amplo desses encontros também, né? Assim, esses encontros que já acontecem quinzenalmente aqui. E na próxima quinzena, cabe anunciar a pessoa que vai vir? Vocês querem? Ou deixa para depois? Suspense. Acho que não tem por que ter mistério, não. Então fala aí, Lucas. Não, fala aí você, ué. Você começou... Cadê o Mota? É porque eu não lembro o sobrenome do Marcelo. É o Marcelo, mas eu também não lembro o sobrenome dele. O Mota que... Enfim, professor da FAI, queridíssimo, que vai conversar conosco. A gente depois divulga melhor para vocês. E acho que o João que deve saber o nome desse professor, não? Que ele estava no mesmo evento, eu acho. Teve também Pedro Castilho. Estou lembrando aquele outro professor que estava na mesa, eu acho que é. Sim. Escreve aí, Mota, para nós, fazendo favor. Fala aí, né? Marcelo Ricardo Pereira, queridíssimo, vai estar conosco daqui 15 dias. Vai ser nossa última aula do ano, né? Quinzenal, assim, porque ninguém merece ir até o Natal, né? E ainda teremos, acho que, outros encontros depois, um lapsinho de repente, né? A ideia, gente, é que a gente faça alguma coisinha aí até o final do ano, depois dessa última aula, presencialmente, tá? Estamos averiguando aí uma ideia legal de um lapsinho, talvez num lugar um pouquinho mais descolado, sabe? Tomar uns drinks, uns comes e bebes enquanto assiste um filme. Vamos ver se vai rolar. Senão a gente vai só confraternizar mesmo, né? A gente ir para o tete-a-tete um pouquinho, né? Conversar entre a gente. Sempre bem legal. E a gente retorna depois dessa aula do dia 9, né? Que vai dar, 9 de dezembro. Isso, a gente vai retornar depois já no dia 6 de janeiro, tá bom? Pode falar, Lívia. Eu acompanhei no grupo do Lapsine a dificuldade que foi para conseguir o espaço de salas, e lá no IFMG, no IFMG ele tem várias unidades, né? Assim, infelizmente, só a reitoria fica em Belo Horizonte, e nossas unidades, algumas metropolitanas e outras, assim, até em Governador Valadares, outras cidades mais longe. Mas eu tive experiência, como eu contei antes, a gente está fazendo o primeiro encontro de cineclubes do IFMG e a gente vai fazer lá no campus Ouro Preto. Esse encontro em especial não vai ser numa unidade do IFMG, mas vai ser, que eu achei muito legal, assim, tem um cinema lá que chama Cine Vila Rica. E aí eu entrei em contato com a coordenadora, eles cederam espaço que é até em parceria com o Museu em Confidência. Então, assim, eu não sei como que é a viabilidade de a gente fazer, por exemplo, uma viagem até Ouro Preto, sabe? Mas, assim, se fosse possível, não sei em que medida que seria possível, mas eu tenho contato da coordenadora, que é lá da UFOP, que cuida do Cine Vila Rica, e, assim, eu não entendi por que é tão difícil conseguir um espaço aí na UFMG, porque, por exemplo, até lá na UFOP eu consegui sem ser da UFOP, sabe? Mas aí fica aí a sugestão para um futuro aí, dentro das possibilidades, né, de talvez um bate e volta, mas quem sabe? Acho chique, dá para fazer algo especial, pensando assim.
planejar um pouquinho antes. Mas a questão com a FMG é que no final do ano, segundo semestre especialmente, tem muito congresso, apresentação de resultados, trabalho, fica quase tudo no segundo semestre. Como são 4 auditórios, mais os do CAD2, só, na Fafiche, aí ficou meio pegado, sabe? A gente tem que, como a Liga também surgiu muito, assim, já antes do segundo semestre, não foi uma coisa anterior, aí não deu para pré-planejar, mas para o próximo a gente consegue fazer uma reserva com antecedência, já ficar com alguma coisa assim mais organizada. Mas bem legal, saber da possibilidade também. Mas é isso, esperamos vocês então no Lapsine, e a gente vai dando notícias também dessas questões que a gente trouxe hoje, eu acho que são bem importantes, que estão vinculadas à Liga, mas para além da Liga, né? E também como uma das coisas que a gente quer fomentar. Um abraço. Uma boa semana a todo mundo, então. Beleza, um abraço, gente. Até. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Falou, valeu.